Boa noite, estamos aqui para mais um encontro do Por Amor à História. Temos hoje mais um convidado querido, estudioso e que tem amor à história, por isso é um dos nossos parceiros. É o professor José Ricardo, e hoje ele vai falar para a gente sobre o tema História nas redes sociais. Então eu tenho o prazer de receber no canal Por Amor à História o professor José Ricardo. Eu estou convidando o professor José Ricardo para conversar com a gente hoje. Consegue entrar, professor, por favor? Estamos aguardando o professor. Eu sempre me apresento, vou me apresentar novamente. Alfredo Bolo Júnior, autor da editora FTD, né, há 32 anos e apaixonado por história. Professor José Ricardo, que prazer tê-lo conosco. É um prazer imenso, tá bom? Por favor, peço que o senhor se apresente ao nosso público. Por Senhor favor. Alfredo Bolo Júnior, uma boa noite. E para mim é uma satisfação muito grande estar participando dessa live no Instagram do Por Amor à História. Até porque nós temos algo em comum. Nós amamos a história. Isso. Está cortando um pouquinho, professor. Desde a época que eu comecei como professor, tá? Está cortando um pouquinho, professor. Tá cortando? Ajeita um pouquinho aí. Melhorou agora? Melhorou. Está ótimo. Pronto. Então, eu conheço suas obras, né, há muito tempo, desde que eu comecei a ensinar. Eu estou no magistério há 32 anos, né, eu trabalho, desde 1990. E, para mim, realmente, é uma satisfação. Eu estou até sem palavras para explicar a alegria de poder conversar com o senhor nessa noite, para a gente falar sobre história nas redes sociais. Que delícia, professor. Só esse sotaque aqui já abre o nosso coração. É o sotaque pernambucano, esse estado amado, né? E que tem tanta história, né, professor? Histórias de resistência. Quando eu lembro de Pernambuco, já vem à minha cabeça 1817, 1824, 1848 e assim por diante, né? Histórias importantes de resistência durante a luta pela democratização do país, ou seja, uma sucessão de lances, episódios de resistência, né? Por liberdade, por democracia. Professor, vamos lá. Que prazer saber que você conhece as nossas obras, que utiliza, enfim. É uma alegria muito grande, porque os professores é que têm conseguido fazer com que a gente melhore a obra a cada vez. Porque é ouvindo os professores, aprendendo com os professores, que a gente vai melhorando, aperfeiçoando história, sociedade e cidadania. Tenha certeza, é a voz dos professores que faz com que a gente caminhe, com que a gente incorpore bibliografia nova, incorpore episódios de Pernambuco na nossa história. Eu me lembro que eu aprendi aí com vocês a importância naquele manifesto das mulheres de Goiânia, né? Resistindo ao imperador Pedro I e resistindo à opressão, né? À imposição da Carta Outorgada de 1824. Então, são muitos episódios, né, professor? Verdade. São muitas histórias, não é verdade? Professor, como surgiu o projeto Muita História para Contar? Bem, professor Alfredo, né? O projeto Muita História para Contar,
ele é uma iniciativa da gente utilizar as redes sociais para falar de história. E é interessante, tá, que essa ideia, ela, assim, se a gente for pegar os primórdios dela, professor, vai dar justamente no ano, na década de 90. Um jovem que estava começando ainda a graduação tomou contato com essas obras aqui que eu vou mostrar. Deixa eu ver se o senhor se lembra. Ó, Oh, meu Deus do céu! pois é. 13 A de maio. coleção. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó. O Dia Oh, do meu Deus, Índio. é o segundo livro da... Nossa, que Olha maravilha! aqui, ó. Meu Os cadernos de Deus! trabalho. Olha Tá vendo? só! Construindo a história. O da natureza também, ó. Constru... Olha aqui. E Olha daqui, só! o Dia do Índio, tá vendo? E o Tiradentes, tá? Tiradentes. O da República, ó. Aqui é a República. E o do Oh, 7 de professor, meu setembro. Deus, você tem todos os livros. Exatamente, é a coleção completa. Que E maravilha. nessa época, né, a gente começou a ter esse contato com essa questão das datas comemorativas, tá? E os seus livros, professor Alfredo, me ajudaram a ver a questão das datas comemorativas com olhar diferenciado. E a gente precisou ressignificar essas datas, tá? Porque na escola, geralmente, quando se trabalha essa questão das datas, é aquela coisa muito festiva, tipo, Dia do Índio, pega os menininhos, bota um colazinho, Dia marcha, e as turmas da época, elas me ajudaram a rever essas questões, certo? E o tempo foi evoluindo, a gente foi estudando, fiz a minha graduação em História, eu sou graduado em História pela Faculdade de Olinda, pela Fundação de Ensino Superior de Olinda, e Está cortando, professor, o seu vídeo está cortando, o seu áudio. Por favor. A última coisa que ouvimos é que o senhor é graduado em História pela Universidade de Olinda. eu sou graduado em Opa, História pela antiga isso. FUNESB, Fundação de Ensino Superior de Olinda, que infelizmente hoje está extinta. E aí, professor, quando começou o Facebook, né, a gente fazia algo muito despretensiosamente, uma coisa muito bem simples, por sinal, que era o quê? Pegava a data do dia e colocava, hoje faz tantos anos que aconteceu tal coisa. Colocava, às vezes colocava uma imagem, às vezes colocava uma pequena descrição, etc. E aí, meu caro, eu faço isso há mais de 6 anos, tá? E com o tempo eu fui melhorando, fui aperfeiçoando essa ideia de levar para a rede social os conhecimentos de história a partir das datas, a partir dos fatos importantes que acontecem a cada data. Tá? Em 2020, por conta da pandemia, nós, professores, tivemos que nos readaptarmos à realidade das aulas remotas. E aí a gente começou a produzir mais material voltado justamente para esse lado, para o lado da virtualidade. Né? Aí, o que aconteceu? Eu aproveitei essa ideia que já existia, tá? Que estava resumida ao Facebook, e comecei a postar também nas outras redes sociais. No Instagram, depois veio o grupo do WhatsApp. E a ideia, professora, foi amadurecendo. E também em 2020, eu descobri um aplicativo, né? Que ele permite a gente trabalhar a questão das imagens, que é o Canva. Tá? E tipo, o projeto ele praticamente tem uma guinada de 180 graus. Porque eu tinha o material, a parte escrita, e pude melhorar a parte visual do projeto.
E aí praticamente formatou isso que hoje eu chamo de projeto Muita História para Contar, que é a primeira, e eu acredito que seja a única, rede de disseminação de conhecimento histórico que Está funciona cortando, professor, está simultaneamente cortando. Primeira e única rede de disseminação de conhecimento histórico que funciona simultaneamente, né, e publica em todas as redes sociais ao mesmo tempo. Olha, que maravilha. Boa Então, noite, vamos lá, né? Vanessa. Está cortando, professor. Acho que é problema de sinal. Aproxima um pouco aí. Isso. Dá um pouquinho. Acho que tem Deixa que eu ver se dá. aproximar. Isso. Pronto. Opa. Isso. Pronto. E Entrou o aí, Vitinho, entraram vários tá dando? professores. Boa noite. Tá, Boa noite, Belo Marcos. Ana Souza, boa noite. Laura Lacerda, boa noite. Boa noite, Harrison Alves. Boa noite. Isso. Alô, professor. Alô, Harrison. Tudo bem? Abraço, Harrison aqui. Muitos colegas entrando. Ana Souza, boa noite, Ana. Estamos aqui conversando com o professor José Ricardo, que publica ao mesmo tempo, posta ao mesmo tempo, né, em várias redes sociais, para nos ver todas. exatamente. Raul Guedes, boa noite. Olha, tudo bem, José Ricardo? Olha lá, está conversando com você, José Ricardo. O Harrison. Olha, você tem muitos amigos, é muito querido, hein? O Harrison é seu aluno, hein, professor? Vanessa Kelly, boa noite, minha assistente, minha secretária querida, boa noite. Assistindo aqui a nossa conversa. Pode falar, professor, pode falar. Eu gostaria de te fazer mais uma pergunta. Como funciona o projeto, professor? Como funciona? O projeto funciona da seguinte forma. A gente faz... Pronto, vamos pegar o hoje, né? Na data de hoje, dia 15 de junho. Hoje estamos completando... pelo que eu sou meio ruim de memorizar, viu? Mas hoje é aniversário da publicação da Magna Carta da Inglaterra. Aniversário da fundação da Magna Carta. Um pouquinho. Qual é a carta, professor? Mas, enfim. Então, a Carta Magna foi um documento assinado pelo João Sem Terra. Tá? Hoje está completando o aniversário dela. Então, a gente pega esse fato histórico, faz um card art com um Canva e faz o texto. A ideia do texto, professor, é que ele seja o mais possível uma linguagem que as pessoas consigam ler e entender sobre aquele fato histórico ou sobre aquele personagem, porque a gente também faz os personagens. Que legal! E, feito isso, nós publicamos ao mesmo tempo nós temos 3 grupos de WhatsApp. Um grupo que é só com os meus alunos da EREM, professora Marina Simões, daqui de Paulista, Pernambuco, a qual mando um abraço se tiver alguém assistindo, tá? Eu creio que tem. Com certeza tem. Ana Maria Martins já entrou aqui. Ana Martins. Paulista, Pernambuco. Perfeito. Está travando, professor. Está travando. Olha lá, Raul Guedes diz, eu estou. Ing, 01 entrou. Boa noite, Ing, seja bem-vinda. Boa noite, Raul. E aí, professor, a gente publica no grupo do WhatsApp, nos 3 grupos do WhatsApp, né? Escola, professores, comunidade. A gente publica no nossos perfis do Facebook, a gente mantém, além do meu pessoal, eu tenho mais 2 perfis, que é o História, historiador, e Clio, historiador. Por que a gente mantém isso? Para que mais pessoas tenham acesso a isso. A gente publica no José Ricardo Pérez 01, que é o nosso Instagram, e por sinal é o que está transmitindo essa live.
E também a gente tem o blog, tem o blog também, que é o blog JRS com muita história para contar. E a ideia, Que legal. professor, é que essa informação, vamos supor que o senhor está no grupo do WhatsApp do Muita História para Contar. Então, se eu receber essa informação, o senhor leu, o senhor gostou, o senhor passa para um conhecido. E essa pessoa vai passar para outra. E aí o conhecimento ele vai circulando, compartilhando. Isso. Exatamente. Então, a grande sacada do Muita História para Contar é porque ele funciona como uma espécie de uma rede, onde um vai passando conhecimento para o outro. E as pessoas vão dividindo experiências de si, tá? E esse projeto, viu, professor Boris, me deixa muito feliz, muito orgulhoso também por ter sido o criador e não só o idealizador, mas o mantenedor desse projeto. E eu posso garantir uma coisa, eu tenho aprendido mais com Muita História para Contar do que ensinado. Verdade. Olha só. Verdade. Que legal, que humildade. Que coisa bonita. Isso é o que caracteriza o verdadeiro professor, né? Que é essa humildade, essa abertura para o conhecimento, a abertura para o aprendizado. E nós temos aprendido muito com você, professor. Por isso tenho visto pessoas aqui. Boa noite, Luan. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Kaique Batista. As pessoas estão entrando porque gostam de você, porque conhecem o seu trabalho. Então, esse seu esforço está sendo reconhecido, professor. Tenha certeza, as sementinhas que você está plantando têm sido, né, têm dado frutos. Tá certo? Pronto, professor. Pois não. Pois não. Oi? Pois não. Não estou ouvindo. Você está me ouvindo? Agora estou ouvindo. Acho que você teria que ficar mais próximo, porque às vezes corta, sabe? Professor, quais desafios fazer trabalhos e pesquisas que envolvam redes sociais e conhecimento histórico? Quais desafios você tem encontrado nesse seu fazer diário? O que você tem visto como o maior desafio? Porque isso exige tempo, né, professor? Dedicação, leitura. No meu caso específico, praticamente é quase que um sacerdócio. Porque, professor, eu trabalho em 3 turnos. Você tem ideia do que é isso? Eu trabalho manhã e tarde na rede estadual do Estado de Pernambuco, em horário integral, com 9 turmas de ensino médio. Sou professor de História da casa, né? E à noite eu trabalho com 3 turmas da EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. E eu disponho para produzir esse material, basicamente, quando eu chego da escola, chego por volta de 9h30, 10 horas da noite, e os finais de semana e feriados. E as pessoas não sabem, professor, mas cada postagem dessas, de tudo, né? O tempo que a gente leva de fazer a imagem, a concepção da imagem, do texto, a elaboração e a publicação, tudo, a gente leva em média de 2 horas, 2h30 de trabalho, tá? E a gente faz isso com todo zelo, com todo o cuidado do mundo, para oferecer às pessoas um material riquíssimo, que elas possam ler, que elas possam se interessar pela história, possam história. Sim. Natália entrou, Daiane entrou, Augusto entrou. Boa noite a vocês, gente. Nós temos um pouquinho de problema que está travando um pouco, professor José Ricardo. O senhor falava que o tempo que o senhor tem para fazer é quando volta da escola, 9h30, 10 horas, né? Ou seja, estamos diante de um herói da educação. Boa noite, Augusto Albuquerque. Boa noite. As pessoas estão comparecendo porque gostam. Isso.
a sabermos o que devemos e como devemos fazer para melhorar também o presente. Eu acho que O presente, é uma coisa isso, importantíssima, tá? isso. E que eu vou tentar chegar mais próximo para pegar uma conectividade melhor. Eu acho que é só um momentinho, professor. E aí, então... Pois não, querido. Eu acho que agora a gente melhora, porque eu estou chegando mais próximo ao Ao roteador, né? Melhorou agora, não foi? Melhorou sim, professor. Pronto. Porque a gente estava lá na nossa biblioteca, mas eu estou vendo que o sinal lá não está ajudando muito, não. Então a gente vai fazer a transmissão aqui mesmo. Daqui da minha Isso. cozinha. Agora todo mundo está me ouvindo. Tá Agora melhor? sim, Raul Guedes, o conhecimento deve ser compartilhado. Isso mesmo, professor Raul, assim que a gente pensa. E nós temos aí uma liderança, que é esse professor José Ricardo, oferecendo o melhor de si, sua pesquisa, seu conhecimento, sua estrada, né, seu tempo de sala de aula. Exatamente. Agora sim, olha, Thalisson Cauã meu está dizendo. aluno, o sinal Ai, que apresentou delícia. um ótimo seminário sobre a Revolução Pernambucana de 1817, acompanhando a gente. Muito obrigado, Que agradecido. maravilha. Inclusive, viu, professor Obrigado, que bom. Pois não. Eu escutei hoje, que eu achei muito importante, é que uma minha, né, várias contaram, né, que tipo assim, professor, eu aprendi, quando eu era pequeno, eu aprendi de um jeito sobre a independência do Brasil. E depois que eu fiz o seminário que o senhor passou, eu estou vendo que tudo que eu aprendi é diferente. E que a gente precisa reaprender, entender novamente, pegar novos elementos, estudar coisas novas. Tá? É muito legal isso aí. Certo? Muito legal mesmo. E Augusto está dizendo aqui que você é um grande guerreiro e excelente professor, José Ricardo. Muito obrigado, Augusto. Sim, e já que a gente está falando de independência, né? Sim. Deixa eu falar também, se me permitir, tá? Que o projeto Minha História para Contar, ele ganhou alguns filhos, entre aspas. E um desses filhos é a ideia que a gente teve de fazermos a contagem regressiva para o bicentenário da independência do Brasil. E hoje, né, exatamente hoje, estamos faltando 84 dias para o dia 7 de setembro, onde nós vamos estar lembrando os 200 anos da nossa emancipação política. Eu, particularmente, professor, assim, a gente usa alguns termos por costume, né? Tipo, descobrimento do Brasil, independência do Brasil. Mas, tipo, a gente sabe que o Brasil não foi descoberto. A gente sabe que o Brasil, na verdade, ele foi ocupado pelos portugueses, né? Ou se você for ver a história, a partir da perspectiva dos indígenas, que o Brasil ele foi invadido, né? A mesma coisa, professor, é a questão da independência, tá? Que eu me pergunto, independência de quê? Para quem? Porque se você pegar, né? Se a gente for pegar, analisar a independência do Brasil, nós éramos uma colônia portuguesa que torna-se independente pela articulação, pelo protagonismo, que é isso que passa para a gente, de um príncipe herdeiro dos Braganças, que também eram português. Tá? Então, se você for analisar direitinho, é uma conta que não fecha, mas que vendem isso para a gente na escola. Tá? E aí se vende a história do grito do 7 de setembro, como se o Dom Pedro I fosse uma espécie de He-Man, né? Levantou a espada, em vez de dizer eu tenho a força, independência ou morte, e de repente o Brasil ficou livre dos portugueses. Não se fala, por exemplo, né, das guerras que aconteceram ao longo em várias províncias, que praticamente consolidaram esse processo. Por exemplo, a maioria das nossas escolas não fala de Mariquitéria, heroína da Guerra da Bahia. Não fala da negra Maria Filipa Marisqueira, tá? Que lutou na Batalha de Itaparica, faltando armas,
pegou o quê? Folha de ortiga. Ortiga gigante. Folha gigante para bater nos soldados. Tá? Não se fala do Cometeiro Lopes. Não se fala da Batalha do Genipapo. Então, são essas coisas, professor, que a gente precisa levar para a sala de aula. Que a gente, como profissional da área de humanas, precisa levar para a rede social também. Porque esses espaços virtuais, professor Alfredo, eles... e aqui a gente tem que fazer uma meia-culpa, sabe? A academia, eu digo academia, me referindo à universidade, ela, muitas vezes, ela funciona como aquele cubinho fechado. Onde? Professor tal apresenta tese para professor tal. Professor tal vai para o seminário tal. E esse conhecimento, quando muito chega para as pessoas, ele chega no livro didático. E ele chega assim, muito tardiamente. Tá? E a gente fica só dialogando com os nossos pares. E eu me lembro do Milton Nascimento e Fernando Blanc, quando ele diz o seguinte: o artista tem que ir aonde o povo está. Isso, Milton Nascimento. E eu faço a seguinte menção: o historiador, o profissional de história, o profissional da área de humanas, o geógrafo, o antropólogo, tá? O filósofo, o sociólogo, ele tem que ir aonde o povo está. Ele tem que chegar ao povo e falar a linguagem que o povo entende. Entende, sabe? Não deixar que esse conhecimento, Alfredo, ele fique só na academia, fica aquela coisa fechada. Porque se a gente faz isso, outros grupos que não são historiadores se apropriam desse espaço. Tá? E aí o que acontece? A gente vai ter um monte de gente falando de história com E, como se fosse história com H. Tá? Disseminando fake news em rede social. Falando sobre o que não sabe, sobre o que não conhece. Entende? E a gente que é da área de humanas, a gente deixou muito esse espaço das redes sociais, esse espaço da internet, esse espaço do YouTube, por exemplo, muito solto durante esses anos todos. É como se a galera imaginasse que, em pleno século XXI, a gente poderia negligenciar o papel que essas redes sociais têm na formação das pessoas. E nós não podemos e nem devemos deixar esses espaços vazios. Porque se o senhor deixa o espaço vazio, se o José Ricardo deixa o espaço vazio, tá? Outros grupos que não têm compromisso com compromisso histórico, não tem, com conhecimento histórico, aliás, eles vão se apropriar disso aí. E vão começar a disseminar falácias. Como, por exemplo, de dizer que Zumbi tinha escravos, tá? Ou de que o nazismo era de esquerda, ou de que uma falácia que está sendo disseminada, inclusive, de que a princesa Leopoldina assinou a Declaração de Independência do Brasil, ou de que... Mas é o que acontece. Ou de que houve uma revolução em 1964. Então, nós, historiadores, precisamos ocupar o espaço virtual. Nós precisamos ir para a rede social. Nós precisamos falar a linguagem do povo, a linguagem que o povo entende. Tá? E de mostrar para essas pessoas, professor Alfredo, que a história não é só Maria Leopoldina, que a história não é só Dom Pedro I, que não é só Napoleão ou Hitler, que a história é o senhor, sou eu, somos todos nós. O processo histórico é uma construção coletiva. Tá? E que cada um, dentro da sua micro-história, está, de alguma forma, ajudando a construir a grande história da humanidade. É por isso que bacana, professor, que bacana, que legal. E que originalidade, você fala com originalidade. Luan entrou, Cauãzinho, meu neto entrou, Theo entrou. Então tem uns jovens, estão colegas entrando, e a gente fica muito feliz. Eu tive em Paulista, né, e achei um município incrível. Aí, né, conheci, fiz uma palestra num hotel branco, todo pintado de branco. Aí, muito bonito. E conheci os professores de Paulista e vi o carinho que eles têm pela história.
Leandro entrou, né? Leandro, meu ex-aluno e nosso seguidor fiel do Olha, projeto Música para Contar. Um grande ó, abraço para ele mas esse também. projeto seu é fantástico, professor. Muitos colegas e muitos professores. Olha aqui, ó. Muito O agradecido. Luan entrou e boa noite, grande professor. Boa, José, grande professor. O Leandro está mandando palmas para você. É o Leandro. Leandro é nosso seguidor fiel. Mas eu E achei já que eu tão estou bonita essa acompanhando, frase sua, viu, professor? formiga, De cada um construindo dentro da sua micro-história uma grande história, uma exatamente. coletiva. E essa sua bandeira de que nós, historiadores, que estudamos com seriedade, que pesquisamos, que lemos referências, né? Historiografia respeitada, com legitimidade acadêmica, nós devemos estar nas redes sociais Com para certeza. evitar que elas sejam ocupadas por fake news, né? É Por verdade. disseminadores de fake news. É verdade. Com toda Qual a certeza. importância de levar o conhecimento histórico às redes sociais, professor? Veja bem, Alfredo, a grande sacada do Muita História para Contar, eu digo que é a seguinte: a história, né? Existem várias concepções de história, a gente sabe disso, né? Mas a história ela tem muito a dizer sobre o presente, mais do que a gente imagina. Aliás, eu costumo dizer na sala de aula, gente, história não é só passado. Muito pelo contrário, às vezes história é mais presente do que o passado. Tá? Se você pega, por exemplo, né, os nossos sistemas de transporte de hoje, metrô, os ônibus, os terminais integrados, não sei se vocês chamam isso de terminal integrado aí onde o senhor mora, mas aqui em Pernambuco chamamos de terminais de integrações. Né? Eles são versões atualizadas dos antigos navios negreiros, onde as pessoas... Claro que era uma migração forçada na época, óbvio, mas hoje em dia as pessoas continuam viajando para trabalhar em transportes lotados, apinhados, sem segurança, sem, como é que se diz? Sem conforto, tá? Em alguns locais perdendo horas e horas e horas de sua vida, porque tem gente que leva até 2 horas, 3 horas para chegar ao seu local de trabalho. E aí eu pergunto, o que mudou de ontem para hoje? Mudar as formas, mas o conteúdo continua o mesmo. Tá? Na nossa sociedade colonial brasileira, os donos de terra moravam nas casas grandes. E na sociedade contemporânea, onde eles estão morando? Continuam morando nas melhores coberturas, nos melhores apartamentos. Professor, aqui no meu estado de Pernambuco, nós tivemos há 2 semanas atrás um fenômeno climático, né, que provocou uma chuva intensa e da qual resultaram em 191 mortes. Tá? E isso não é uma coisa normal. Por que não é? Porque falta. Por que as pessoas moram em áreas de risco? Será que alguém gosta de morar debaixo de uma barreira? Não. Elas moram porque faltam outros espaços para elas. E por que falta? Porque a gente pegou um país que começou com um regime de Seis Marias, onde você tinha poucas pessoas com grandes lotes de terra. E a galera achou pouco e criou o sistema das capitanias hereditárias. Então, nesse país, tá, a posse da terra sempre foi privilégio de poucos. E aí, quando o Muita História para Contar, ele entra com um projeto que ajuda você a conhecer o presente, o passado, e a partir daí você fazer uma reflexão sobre o seu presente. Tá? O que é que nós podemos aprender com ontem que vai nos ajudar a vencer os desafios que nos são impostos no hoje, no agora? Porque se eu disser para o senhor, para qualquer pessoa que está nos assistindo, é este o mundo que nós queremos deixar para nossos filhos e netos? Com certeza não. Com certeza não. Temos muito a consertar e a história ela dá essa luz para que a gente possa, de alguma forma,
transformar as pessoas em cidadãos, em seres melhores, em trabalhar entre as pessoas as noções de solidariedade, de empatia, de respeito, de pertencimento, tá? De coletividade, professor. Porque a gente vive num país onde, infelizmente, a coisa está muito naquela coisa da bolha, cada um olhando para o seu próprio umbigo e o outro que se ferre, que está para lá. E esquece que o processo ele é contínuo, ele é dinâmico. E o que acontece com o meu vizinho, de alguma forma, também vai, direto ou indiretamente, afetar a minha vida como membro da sociedade. Olha, professor, que mensagem importante. O senhor falou em solidariedade, empatia e respeito. No último livro do qual participei para o ensino médio, eu coloquei um pouco da filosofia Ubuntu. Eu sou porque nós somos. E é essa mensagem que o senhor passa com suas palavras com bastante originalidade, né? Eu sou porque nós somos. Se a gente pensar assim, eu acho que a gente abre uma porta grande para buscar soluções, enxergar soluções para o nosso cotidiano. Quando você diz que cada um fechado em sua bolha, agindo para atender interesses próprios, e nem sempre legítimos, né? Muitas vezes são interesses escusos, né? Infelizmente. E a gente vê isso em várias instâncias, porque a corrupção está enraizada na cultura política brasileira, né? A troca de favores. E eu me lembro, minha filha foi buscar a neta, né, na escola, e nesse dia, ela vai sempre, nesse dia ela não pôde ir, pediu que eu fosse. Eu fui, e eu parei assim, aguardando as crianças saírem, e tinha duas mães conversando, e uma disse para a outra assim, eu trouxe um presente para a professora. Aí a outra mãe disse, meu Deus, então eu deixei passar essa data, é aniversário dela hoje? Aí a mãe disse, não, não é aniversário dela. Eu trouxe porque sabe como é, né? Eu quero que ela trate melhor o meu filho do que ela trata os outros. Não é por aí, né? Não deveria ser, na verdade. É impressionante, né? A gente precisava que as pessoas quisessem equidade, né? Um tratamento igual para todos. Como eu tenho certeza que você faz com seus alunos e como eu fazia com os meus. Às vezes, os mais peraltas, né, professor? São os que precisam mais de um afeto, de uma atenção, né? Isso é verdade. E tem grande potencial. De repente, ele desabrocha e segue. Não é verdade? Eu tenho certeza que você transformou muitas vidas, professor José Ricardo. Eu tenho certeza disso. Falar, mas os meus alunos dizem isso. E, professor, já que o senhor tocou nesse tema da corrupção, eu costumo dizer que, infelizmente, no Brasil, corrupção a gente aprende na escola, e aprende de pequeno. É o menino que não faz a sua pesquisa, mas copia do colega e coloca o nome dele. Isso. Tá? É o estudante que não estuda para a prova, mas faz questão de... Vocês chamam aí colar, a gente aqui no Nordeste chama filar. Né? Exatamente, tem essa diferença. Né? Que legal! E uma vez aconteceu, eu vou contar rapidinho um caso, que eu dou aula de história, a minha formação é história, né? Mas eu acho que isso acontece em todo o Brasil, os professores que são formados para a disciplina, a turma coloca para dar aula de outras matérias. Aí a gente acaba virando meio aquela coisa, né, de dar um monte de matéria. E eu dou aula também de geografia, filosofia e sociologia. Por incrível que pareça, já me deram aula de arte também, embora eu seja um péssimo desenhista. É verdade. Pois não. Mas aí eu estava dando aula de filosofia e o tema era justamente a questão da ética.
E o que é que eu fiz? Eu peguei, distribuí um teste, tá? E, propositadamente, saí da sala e me dirigi para a diretoria da escola e deixei eles sozinhos. Eles fazem o teste sozinhos. Professor, quando eu cheguei na sala, estava aquela festa, já tinham trocado prova, já tinham consultado o Google, celular, aquela danação toda. Eu disse, galera, acabou o teste. Acabou! Como é que vocês querem falar, responder sobre ética, tá? Se vocês não conseguiram sequer não filar no momento que eu me ausentei da sala de aula? Isso prova que a gente precisa aprender mais sobre comportamento, mais sobre prática, do que sobre teoria, minha gente. Então, são essas coisas que a gente... Aí os meninos ficaram assim, eu disse, e eu fiz de propósito. Isso foi para testar vocês, para mostrar que vocês não conseguem sequer, tá? Para não filar, tem que ter um fiscal na sala. E eu vou ser muito sincero, viu, professor? Boulos. Alfredo Boulos. Eu digo para eles, vocês falam mal dos políticos, mas eu pergunto, e se você estivesse no lugar deles, você faria diferente? Você faria diferença? Ou seria igual ou pior do que eles? A gente tem que fazer essa reflexão também, sabe? Então, é preciso construir nos nossos educandos a noção da questão da ética, do respeito, a questão da honestidade. Honestidade, acho que essa palavra correta é essa, ser honesto. Tá? É colocar na prova aquilo que eu sei. E aí vai a crítica para o sistema educacional como um todo. A gente precisa mostrar a cara da educação desse país, professor Bolos. Porque o que a sociedade conhece são os índices de aprovação, que não correspondem com os índices de aprendizagem. Tá? E aí a gente fica no debate de chamar os políticos de corruptos, mas no Brasil, infelizmente, se aprende-se a se enganar, a se ludibriar já no ambiente escolar. Você não tem ideia. Eu acho que eu vou morrer, não vou ver isso. Eu estou já com meus 50 anos. Você não imagina como eu gostaria de um dia entrar na sala de aula, distribuir um teste ou uma prova, sair e ir para a sala dos professores e, quando voltar, ter a certeza de que todos responderam a prova sem consultar a do colega e sem consultar a internet. E fizeram honestamente, fazendo aquilo que eles sabem. Que maravilha, professor. Ah, como esse país mudaria, professor. Com certeza. Mas, professor, sabe que você conseguiu lançar uma sementinha. Eu tenho certeza que aquele que consultou o celular, que filou, né, como dizem vocês, então, do colega, eu tenho certeza que com as suas falas, esse estímulo à reflexão, não tenha dúvida de que ele pensou e que numa próxima oportunidade eu acredito que ele vá, né? Ele pode dar um passo à frente. Ele realmente, a reflexão, essa é uma reflexão que você, digamos, estimulou-os a fazer, mas a partir de uma experiência concreta, prática. Exatamente. Eu me lembro da frase de um historiador francês do início do século XX, Jean Jaurès: quando se ensina, ensina-se mais aquilo que a gente é do que aquilo que a gente sabe. E o senhor, com a sua ética, com a sua fala, tenha certeza, aquilo que você é, que o senhor é, passa para os seus alunos. E aí vem fora, não tenha dúvida disso. Sementes que vão dar frutos doces, viu, professor? Não tenha dúvida. Professor, sabe o que eu queria agora de você? Não. Uma contribuição. Que iniciativas, como o projeto Muita História para Contar, podem deixar para estudantes, professores, estudiosos e amantes da história em geral? Qual é a contribuição? Que iniciativas, enfim? Uma mensagem.
a grande mensagem, né, é de que a gente lembre de que todo dia alguma coisa importante merece ser lembrada. Ou alguém importante merece ser lembrado. E a gente faz esse trabalho justamente para que os feitos do passado não caiam nas névoas do esquecimento, professor. Porque eu sempre digo que nós, historiadores, nós temos uma missão muito importante, que é a preservação da memória. Tá? A memória dos fatos, das pessoas e dos eventos. Porque se não tiverem pessoas como o senhor, como eu, como outros que também desenvolvem trabalhos semelhantes, os fatos, eles daqui a algum tempo vão ser esquecidos. Tá? E ninguém mais vai lembrar disso. E a gente precisa sempre estar relembrando as pessoas de determinadas coisas. Algumas, para que nos sirvam de exemplo, como, por exemplo, a campanha pelas diretas já, no final já do regime militar. E outras para que sejam evitadas. Ontem, por exemplo, eu lembrei dos 51 anos da morte do Edgar Stuart Angel, o filho da Zuzu Angel. Ontem completou 51 anos da morte dele. Tá? E quando a gente fala de uma pessoa que foi presa, espancada, torturada e morta dentro de um estabelecimento de Estado, a gente deixa claro que essas coisas não podem voltar a acontecer em nosso país e em nenhum lugar do mundo. E a gente lembra justamente para que ninguém esqueça, para que não se repita novamente. Tá? Então, é muito importante levar esse conhecimento às pessoas. É muito importante resgatar às pessoas essa memória que é construída historicamente. E é muito importante levar ao estudante, aos professores, né? A comunidade em geral, porque a gente não pode esquecer do povo. Lembrando novamente, o historiador tem que ir onde o povo está. Levar para as pessoas essa mensagem carregada de historicidade. Ah, que bonito, professor. Eu sempre falo muito disso, viu pessoal? Que bonito, professor Boulos. Historicidade. Uma palavra que muitas pessoas já ouviram falar e que talvez poucas conheçam ou que não sabem o que significa. E eu digo sempre para os meus alunos, a história ela faz parte da minha, da sua, da nossa vida. E a forma como nós percebemos essa história tem a ver com a historicidade. Isso. Tá? Que é o que você realmente, buscar, professor. Sim, buscar no passado as suas raízes. A partir dessas raízes, né? E aí a biologia dá uma contribuição para a gente, por quê? É a raiz que dá sustentação às plantas. Das nossas raízes do passado, das nossas sustentações no presente também. A partir dessas raízes, a gente estabeleceu um diálogo. Porque o historiador ele não pode ficar só no passado ou ficar só no presente. Ele tem que fazer uma ponte. Ele tem que fazer com que o passado e o presente caminhem entre si. E a partir desse caminhar, passado e presente, eles possam dialogar juntos, trocar ideias, colocar figurinhas um com o outro. Tá? Por exemplo, a gente fala tanto de escravidão. A gente fala que durante 3 séculos o Brasil foi construído sobre o suor dos negros. Verdade. Mas eu pergunto, por que ninguém fala da escravidão moderna? A escravidão camuflada de pessoas que são obrigadas a trabalhar, por exemplo, em sistema de aplicativo, sem direitos trabalhistas, com uma jornada de trabalho demasiado, sem nenhum tipo de proteção do trabalho. E aí eu pergunto, qual é a diferença desses formatos? Porque a forma pode ser diferente, e é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Tá? Assim como o escravo não tinha liberdade, você hoje também não tem liberdade para viver sem trabalhar. Porque se você não trabalha, você não tem dinheiro para comprar comida. E se você não tem comida, você morre de fome. Essa que é a realidade. Então, a gente tem que pegar esses
esses elementos, começar a olhá-los com o olhar, o presente e olhar o passado, e fazer que dialogue entre si. Fazer as pontes, né, professor? E a partir Puxar daí, os fios, né, professor? isso Mas, faz professor, com é verdade quando o senhor diz que o ofício do historiador é lembrar do que a sociedade quer esquecer. E é Peterburgo mesmo, dizem, é nosso ofício. E você faz isso muito bem, lembrando da importância de cada data, contextualizando a data. Você faz isso muito bem. O senhor eu vejo como, sabe, sei lá, um herói, sabe, para mim, de batalhador, sabe? Que são esses heróis anônimos, né? Que fazem sem esperar uma recompensa ou por ganho material, mas fazem mesmo por amor, né, ao conhecimento, ao compartilhamento, né? E esses valores que você passa na sua fala, professor, que me emocionam muito: empatia, respeito, solidariedade, né? exatamente, Muita história para contar. para contar, Eu, Theo, que é a nossa história. hashtag muita história para contar. Exatamente. Pode acreditar que a partir de hoje que eu o conheci, ouvi a sua fala, eu também sou do hashtag muita história para contar. Muito Tenha agradecido. certeza disso. Eu quero estar em todas as suas redes e acompanhar o seu trabalho com muito amor. Professor, a gente está caminhando para o final e eu queria que você me contasse um caso ocorrido com você no mundo da educação, seja porque mudou a vida de um aluno, seja porque mudou a vida de uma classe, de um conjunto de alunos, de uma instituição, algum fato que marcou você. Por favor. Valeu, Zezinho. Professor, minha colega de trabalho, a professora Rebeca, um grande abraço, está nos acompanhando também. Prazer, professora Rebeca. Seja bem-vinda. Nossa colega Pois de não, trabalho lá professor. do Amarina Simões. Bom, professor, para ser muito sincero, a minha grande alegria é quando eu pego um aluno que chega para mim e diz o seguinte: eu não gostava de história. Não gostava de história. Eu achava que história era decorar data. Eu achava que história não serve para nada. Eu acho história um saco. Mas o senhor me mostrou que história é muito diferente de tudinho que eu pensava. E que depois de estudar com o senhor, eu aprendi a gostar de história. Oh, meu Alfredo, Deus. isso não tem preço no mundo, pai. Porque isso é Olha só. reconhecimento, isso é valorização, isso é mostrar de que a nossa mensagem está tendo eco, tá? Que as pessoas elas estão incorporando aquilo também, que elas estão gostando daquilo ali, sabe? E, assim, na minha prática docente, né, eu costumo levar para esse aluno o máximo que eu puder para ele de interação, para que ele possa se sentir também como um agente do processo histórico, sabe, professor? E eu costumo dizer uma coisa que é interessante. Eu digo que eu não quero ser o melhor professor de história, porque o professor é humano e nós, como humanos, somos limitados, nós somos frágeis, nós temos nossas fraquezas, tá? Mas eu quero dar para o meu aluno a melhor aula que ele puder assistir. Isso eu não abro mão. Que bonito. De jeito nenhum. Aí eu falando isso uma vez, aí uma menina olhou para mim e disse: mas tem um porém que o senhor esqueceu, professor. Somente os melhores professores conseguem dar as melhores aulas. Somente os melhores professores conseguem dar as melhores aulas. Olha Pois é. só. Embora eu, particularmente, eu não me sinta o melhor professor, mas eu me sinto um dos mais apaixonados pela ciência histórica. Isso. Professor Alfredo, para você ter uma ideia, há muitos anos atrás, um garoto de 12 anos de idade recebeu do pai, que era um comerciário,
uma vida muito humilde, mas que nunca deixou de voltar para os filhos. Né? Eu tenho mais 2 irmãos, né? Somos 3, infelizmente um já falecido. E meu pai, José Rosendo, ele fazia questão de comprar todos os livros que a escola indicava. Todos. Nossa. E esse menino de 12 anos, na época, que estava começando a 5ª série, que hoje chamamos de 6º ano, ele pegou aquela trilha de livros. O primeiro livro que ele viu, que se apaixonou, eu me lembro como se fosse hoje. Foi um livro, capa verde, editora Ibepe Borges Hermida, História do Brasil. Olha Esse só. livro, esse menino, na época, leu o livro todo em menos de 15 dias. Olha É só. provável que esse menino não tenha entendido tudo. Era uma criança, um adolescente. Mas começou uma paixão à primeira vista. Paixão essa que existe até hoje. Esse menino se chama José Ricardo. Eu fiz história. Que bonito, professor. Professor, você não deixou de ser um menino. E a gente não pode nunca deixar morrer o menino que tem dentro da gente. Com certeza. Porque senão a gente não consegue empatia, né, com os nossos alunos, não consegue compreender. Então, essa coisa que floresce sempre, esse entusiasmo por preparar mais uma aula, essa emoção de adentrar a sala de aula e sentir um certo gelo, né? Vai comer, um certo gelo na barriga, aqui no estômago, né? Dá um friozinho que ó, vai começar mais uma aula, vai começar mais um diálogo, mais uma interação com meus alunos. E quando um professor disse, quando um aluno diz, como seu aluno disse, professor, o senhor, eu não gostava de história e passei a gostar a partir das, né? Isso realmente é o maior presente que a gente pode receber na nossa carreira de autor. E E quantas também, Zé vidas a Ricardo, gente transforma, né? Porque eu acredito no poder transformador da educação, e em especial da educação histórica, né, professor? Que faz pensar, faz refletir, faz relacionar, né? Estabelecer pontes o tempo todo entre passado e presente, como você bem disse. Então é maravilhosa essa trilha, essa profissão que nós abraçamos, né? E essa bandeira que a gente carrega, né? De hoje ocupar outros espaços, espaços virtuais, como o senhor bem disse e faz, né? E faz. Professor, quer passar? Nós do canal Por Amor à História agradecemos a presença de todos e contem com a gente, sigam, inscrevam-se no nosso canal, que o que fazemos é por amor à história. E com receber certeza. outras pessoas incríveis que amam história, né? E que Obrigado. demonstram na prática o seu amor pela história. Professor José Ricardo, faz um merchandise curtinho, fala das suas redes sociais para a gente, por favor. Para a gente se Gente, é o seguinte, inscrever e seguir você. todos estão convidados a participarem desse projeto que é feito com muito amor, muito zelo. E é muito fácil achar a gente. Coloca lá no Google, muita história para contar, professor José Ricardo. Vou repetir, hein? No Google, muita história para contar, professor José Ricardo, que você vai encontrar uma página chamada Linktree. No Linktree estão os links de todas as nossas redes sociais. Nós temos o canal do YouTube, nós estamos também no Instagram. Vamos lá, o Instagram, José Ricardo Pé 01. Twitter, também José Ricardo Pé 01. Nós temos os grupos de WhatsApp, inclusive um grupo de WhatsApp que é aberto para a comunidade. E a gente publica diariamente essas postagens com muito carinho, muito zelo para você que é também um apaixonado pela história. E a mensagem que eu gostaria de deixar para o professor Alfredo, primeiro, agradecer, né, pelo convite. Estou emocionadíssimo. Eu jamais poderia imaginar que um dia eu estaria conversando com um autor de livros que, desde jovem, professor de carreira,
eu aprendi a admirar, a usar e a gostar, tá? Que E quer dizer que esse projeto, professor Alfredo, ele tem um pouco também da sua contribuição. Quando o senhor escreveu nos anos 90 livros sobre aquelas construindo as datas comemorativas. Tá? Muito obrigado também, professor, porque o senhor despertou em mim esse gosto por falar das coisas importantes que acontecem em cada data. E eu espero que eu também desperte em você que está nos assistindo esse gosto de lembrar que todos os dias alguém ou algo merecem ser lembrados. E a gente lembra para quê? Vou repetir de novo. Os feitos dos homens não caiam nas névoas do tempo. E é para isso que existe história. E é por isso que nós trabalhamos por amor à história. Professora Carla Freitas, do Ceará, Fortaleza. Boa noite, professora e autora Carla Freitas. Ai, que palavras lindas, professor. Muito obrigado. Foi um prazer enorme, gigante ter você com a gente, viu? E obrigado a todos vocês que ofereceram esse bem precioso, que é o tempo de vocês, para nos ouvir e descobrir, né, essa figura extraordinária que é o professor José Ricardo. O senhor é de Paulista, né, professor? Eu sou natural de Recife, mas moro aqui em Paulista há mais de 30 anos. Tá. Que é a cidade, viu, Alfredo, onde está sepultado o crânio do padre João Ribeiro de Melo Pessoa Montenegro, herói da Revolução Pernambucana de 1817 e que é o autor da bandeira do estado de Pernambuco. Pernambuco, olha só. Na nossa cidade, aqui em Paulista. Olha só. Olha só. Tinha que vir de Pernambuco essa luz, né? Esse brilho, né? Esse estado tão importante na história. A gente tem muito para contar. Nós colocamos os holandeses para correr, né? A Insurreição Pernambucana. Saiu daqui o primeiro grito de República das Américas, em 1750, que é a Guerra dos Mascates, Bernardo Vieira de Melo. Nós tivemos aqui também a Revolução de 1817, Confederação do Equador de 1824, Revolução Praeira, 1848. Tá? E detalhe, viu, professor, que muita gente não sabe. Nós tivemos aqui em Pernambuco a chamada Junta Governativa de Goiânia, que, 28 de agosto de 1821, conseguiu mais lá na frente, já no mês de outubro, 5 de outubro, se não me falar a memória, 1821, conseguimos um acordo aqui no estado de Pernambuco, onde foi feita uma eleição, e onde quem ia essa eleição decidia se quem ia continuar mandando na província era o representante de Portugal ou era o representante daqui da Junta Governativa de Goiânia. E adivinha que a eleição? A Junta Governativa de Goiânia entregou o governo aqui em Pernambuco para Gervásio Pires. Nós, pernambucanos, 9 meses antes do grito no Quase Ipiranga, que aí é outra live, é outro assunto, podemos falar agora, nós conseguimos nos tornar, ter autonomia em relação a Portugal, ou seja, Pernambuco está na frente do processo de emancipação política do Brasil. Olha só. Beberibe, inclusive é o nome de um bairro da capital pernambucana. Tá? Esqueci, as mulheres de Tejucupapo que botaram os holandeses para correr. As mulheres de Tejucupapo, importantíssimo. O Manifesto das Mulheres de Goiânia, esse documento é incrível. Eu aprendi com vocês e levei para o livro escolar. Muito obrigado. Professor, tem muita história para contar, com certeza. Muita história para contar. Muito obrigado, Will. Saúde para você, força para você continuar nessa caminhada maravilhosa. Obrigado, parabéns pela live, parabéns a vocês que nos deram também essa audiência, né? E um obrigado especial para o professor José Ricardo. Espero que a gente volte a ter outras conversas tão prazerosas quanto essa. Muito obrigado e boa noite, professor. A gente vai ter todo grato. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem em paz. Professor, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço seu também, tá? E sou seu fã, viu? Muito obrigado.
E eu o seu, tenha certeza disso. Obrigado, viu? E até a próxima oportunidade a todos vocês. Obrigado, professor. Muito obrigado.